Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem superar traumas devastadores enquanto outras ficam presas no passado? Por que certas experiências dolorosas parecem nos perseguir por anos, enquanto outras conseguimos deixar para trás naturalmente? A resposta para essas perguntas pode transformar completamente a forma como você enxerga sua capacidade de cura e crescimento pessoal. Milhões de pessoas ao redor do mundo carregam feridas emocionais profundas que impedem seu desenvolvimento pleno. Essas marcas invisíveis não apenas causam sofrimento, mas também limitam nossas possibilidades, nossos relacionamentos e nossa capacidade de viver uma vida verdadeiramente plena. O trauma não é apenas sobre grandes catástrofes ou eventos extremos que vemos nos filmes. Ele está presente nas experiências cotidianas que moldam nossa percepção de mundo. A boa notícia é que a cura não apenas é possível, mas segue padrões identificáveis que foram estudados por décadas por alguns dos maiores pensadores da psicologia humana. Carl Jung, um dos pioneiros no entendimento da psique humana, desenvolveu insights profundos sobre como nossa mente processa experiências dolorosas e como podemos transformar feridas em fontes de sabedoria e força. O processo de cura de traumas não é linear nem simples, mas pode ser compreendido através de etapas fundamentais que, quando seguidas com paciência e autocompaixão, levam a uma transformação genuína. Estas etapas não são apenas conceitos teóricos, são caminhos práticos testados por inúmeras pessoas que conseguiram reconstruir suas vidas após experiências devastadoras. Durante décadas de pesquisa e observação clínica, descobrimos que existem 4 etapas essenciais no processo de cura de traumas. Essas etapas não são rígidas ou cronológicas, mas representam aspectos fundamentais que toda pessoa em processo de cura precisa atravessar para alcançar uma transformação verdadeira e duradoura. A primeira etapa envolve o reconhecimento corajoso de nossas feridas, sem julgamento ou negação. A segunda requer compreendermos profundamente como essas experiências nos moldaram e encontrarmos novos significados para nossa história. A terceira exige que processemos emocionalmente aquilo que foi reprimido ou evitado, integrando essas partes rejeitadas de nós mesmos. A quarta e última etapa é sobre reconstrução, não apenas voltar ao que éramos antes, mas nos tornarmos versões mais sábias, resilientes e compassivas de nós mesmos. É nesta fase que o trauma se transforma de uma fonte de limitação em uma fonte de força e propósito de vida. Jung sempre enfatizou que não podemos curar aquilo que não reconhecemos e não podemos integrar aquilo que continuamos rejeitando. A jornada de cura exige que olhemos diretamente para nossa sombra, para aquelas partes de nós que preferíamos manter escondidas, e as abracemos com compaixão. O que torna este processo ainda mais poderoso é compreender que cada trauma carrega em si mesmo as sementes de sua própria cura. As mesmas experiências que nos feriram contêm informações preciosas sobre nossa natureza mais profunda, nossos valores essenciais e nossa capacidade inata de renovação e crescimento. Ao longo deste conteúdo, você descobrirá não apenas as 4 etapas fundamentais da cura, mas também como reconhecer onde você está neste processo, quais obstáculos podem surgir pelo caminho e como transformar sua dor mais profunda em sua maior fonte de sabedoria e compaixão pelos outros. Antes de aprofundar no nosso conteúdo, gostaria de agradecer a todos vocês que acompanham o nosso canal. A gente busca sempre trazer vídeos terapêuticos. Buscamos entender profundamente aquilo que você está passando. Sabemos que cada pessoa que está aqui carrega sua própria história, suas próprias lutas e sua própria jornada de crescimento. Agradecemos demais a presença de todos vocês. Por aqui já passaram pessoas de todas as cidades do Brasil e até inscritos estrangeiros. É incrível saber que este conteúdo alcança corações em lugares tão distantes, mas unidos pela busca comum de compreensão e cura emocional. Cada visualização, cada comentário, cada história compartilhada nos mostra que não estamos sozinhos em nossas jornadas.
Existe uma rede silenciosa de apoio mútuo que se forma quando pessoas corajosas decidem enfrentar suas feridas e buscar crescimento pessoal. Este canal existe para ser um espaço seguro de reflexão e aprendizado. Não substituímos o acompanhamento profissional quando necessário, mas oferecemos perspectivas e ferramentas que podem iluminar o caminho de quem busca compreender melhor sua própria psique. Comenta aqui embaixo de qual cidade você nos acompanha e se este tema ressoa com sua experiência pessoal. Sua participação enriquece nossa comunidade e mostra para outras pessoas que elas não estão sozinhas em suas lutas. Agora, vamos para o conteúdo de hoje. A palavra trauma se tornou tão comum em nosso vocabulário que muitas vezes perdemos de vista sua verdadeira natureza e complexidade. Trauma não é apenas sobre grandes catástrofes, acidentes devastadores ou abusos extremos que vemos retratados em filmes e documentários. A realidade é muito mais sutil e abrangente do que a maioria das pessoas imagina. Um trauma é, essencialmente, qualquer experiência que sobrecarrega nossa capacidade de processamento emocional no momento em que acontece. Pode ser uma palavra cruel dita no momento errado, uma rejeição inesperada, a morte súbita de alguém querido, ou mesmo a percepção infantil de abandono quando os pais brigam. O que define o trauma não é necessariamente a gravidade objetiva do evento, mas sim como nossa psique conseguiu ou não conseguiu lidar com aquela experiência. Carl Jung compreendia que nossa psique possui mecanismos naturais de proteção e processamento. Quando uma experiência é muito intensa, dolorosa ou incompreensível para nossa capacidade atual de lidar, nossa mente automaticamente cria defesas psicológicas. Estas defesas podem incluir dissociação, negação, repressão ou fragmentação da memória. Todos mecanismos adaptativos que nos permitem sobreviver ao momento difícil. O problema surge quando essas defesas se tornam crônicas e rígidas. O que um dia foi uma resposta inteligente de proteção se transforma em uma prisão psicológica que limita nossa capacidade de viver plenamente. A experiência traumática fica congelada em nosso sistema nervoso, influenciando nossas reações, percepções e escolhas de formas que muitas vezes nem percebemos. É importante compreender que trauma não é sinônimo de fraqueza ou inadequação pessoal. Pessoas extremamente resilientes e fortes também podem desenvolver traumas, especialmente quando enfrentam situações que excedem seus recursos disponíveis no momento. Uma criança, por exemplo, possui recursos emocionais e cognitivos limitados, então experiências que um adulto processaria normalmente podem ser traumáticas para ela. O sistema nervoso humano é projetado para retornar ao equilíbrio após situações de estresse ou ameaça. Quando funcionamos adequadamente, passamos por ciclos naturais de ativação e desativação, tensão e relaxamento, alerta e descanso. No trauma, ficamos presos em estados de hipervigilância, como se o perigo ainda estivesse presente mesmo quando já passou. Uma das descobertas mais importantes sobre trauma é que ele afeta não apenas nossa mente, mas também nosso corpo. Nossa musculatura, respiração, postura e até mesmo nosso sistema digestivo carregam as marcas de experiências não processadas. O corpo literalmente lembra do trauma através de tensões crônicas, dores inexplicáveis e reações físicas desproporcionais a situações cotidianas. Jung sempre enfatizou que a psique busca naturalmente a totalidade e a cura. Mesmo nas situações mais difíceis, existe uma sabedoria inata em nossa natureza profunda que trabalha constantemente para nos mover em direção à integração e ao crescimento. O trauma, por mais doloroso que seja, pode se tornar um portal para autoconhecimento e transformação quando abordado com coragem e compreensão. Outro aspecto crucial é entender que trauma não é uma sentença permanente. Nossa neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de formar novas conexões e padrões, significa que podemos literalmente reescrever nossa história neurológica. As feridas do passado não precisam determinar nosso futuro, mas podem se tornar fontes de sabedoria, compaixão
e força interior. Reconhecer a verdadeira natureza do trauma é o primeiro passo para a liberdade. Quando paramos de minimizar nossa dor ou de nos comparar com outras pessoas, criamos espaço para a cura genuína. Cada pessoa tem sua própria sensibilidade, sua própria história e seus próprios recursos, e todos merecem respeito, compreensão e apoio em sua jornada de recuperação. Uma das perguntas mais intrigantes no estudo dos traumas é por que duas pessoas podem passar por experiências similares e ter resultados completamente diferentes. Enquanto uma pessoa desenvolve sintomas duradouros e limitadores, outra consegue processar a experiência e seguir em frente com relativa facilidade. A resposta está em uma combinação complexa de fatores que determinam nossa resiliência e capacidade de processamento. O primeiro fator crucial é o momento do desenvolvimento em que o trauma ocorre. Uma criança pequena possui recursos cognitivos e emocionais limitados para compreender e processar experiências complexas. Seu cérebro ainda está em formação, e as estruturas responsáveis pelo processamento emocional e pela regulação do estresse não estão totalmente desenvolvidas. Por isso, experiências que um adulto processaria normalmente podem deixar marcas profundas em uma criança. A presença de figuras de apoio seguras faz uma diferença monumental na forma como processamos experiências difíceis. Quando uma pessoa tem ao seu redor pessoas que oferecem suporte emocional genuíno, validação e segurança, o sistema nervoso consegue se regular mais facilmente após situações estressantes. Jung sempre enfatizou a importância das relações humanas genuínas como fator de cura e crescimento. O contexto cultural e social também influencia profundamente como interpretamos e processamos experiências traumáticas. Sociedades que reconhecem e validam a dor emocional, que possuem rituais de passagem e cura e que oferecem narrativas de significado para o sofrimento, tendem a produzir indivíduos mais resilientes. Por outro lado, culturas que minimizam, negam ou estigmatizam problemas emocionais podem agravar os efeitos do trauma. Nossa história pessoal de traumas anteriores também afeta nossa capacidade de lidar com novas experiências difíceis. Quando já carregamos feridas não cicatrizadas, novos eventos estressantes podem reativar todo o sistema traumático anterior, criando uma espiral de reações desproporcionais. É como se cada novo trauma se somasse aos anteriores, sobrecarregando nossa capacidade de processamento. Os recursos internos que desenvolvemos ao longo da vida, autoestima saudável, habilidades de regulação emocional, capacidade de buscar ajuda, espiritualidade, criatividade, funcionam como fatores protetivos. Pessoas que cultivaram estes recursos geralmente conseguem navegar por experiências difíceis com mais facilidade, transformando desafios em oportunidades de crescimento. O significado que atribuímos aos eventos também determina seu impacto em nossa psique. Quando conseguimos encontrar propósito, aprendizado ou crescimento pessoal em nossas experiências dolorosas, elas se tornam menos traumáticas e mais transformadoras. Jung chamava isso de capacidade de encontrar significado no sofrimento, transformando-o em sabedoria. A resposta imediata ao evento traumático é crucial para determinar seus efeitos a longo prazo. Quando uma pessoa consegue expressar suas emoções, receber validação e apoio, e processar cognitivamente o que aconteceu logo após o evento, as chances de desenvolvimento de trauma crônico diminuem significativamente. Por outro lado, quando somos forçados a engolir nossa dor ou a agir como se nada tivesse acontecido, o trauma tende a se cristalizar em nosso sistema. Fatores biológicos como genética, funcionamento do sistema nervoso e saúde física geral também influenciam nossa resiliência. Algumas pessoas nascem com sistemas nervosos naturalmente mais sensíveis, enquanto outras possuem maior capacidade de autorregulação. Isso não é uma falha ou superioridade, mas simplesmente diferenças individuais que precisam ser respeitadas e compreendidas. A capacidade de integração psicológica,
Nossa habilidade de manter conexão com diferentes partes de nós mesmos durante experiências difíceis é talvez o fator mais importante. Quando conseguimos permanecer conectados com nossa essência, nossos valores e nossa identidade mesmo em meio ao sofrimento, o trauma tem menor poder sobre nós. Jung sempre enfatizou que a fragmentação psicológica é o verdadeiro problema, não a dor em si. Reconhecer quando um trauma precisa de atenção e cura é um dos aspectos mais desafiadores da jornada de crescimento pessoal. Muitas vezes, desenvolvemos uma capacidade impressionante de nos adaptar e funcionar, apesar de carregar feridas profundas, mas essa adaptação pode estar cobrando um preço alto em nossa qualidade de vida, relacionamentos e bem-estar geral. Os sintomas físicos são frequentemente os primeiros sinalizadores de que algo precisa de atenção em nossa vida emocional. Dores crônicas sem causa médica aparente, tensões musculares persistentes, especialmente na região do pescoço, ombros e mandíbula, podem indicar que nosso corpo está carregando o peso de experiências não processadas. O sistema digestivo também reflete nosso estado emocional, manifestando problemas como gastrite, síndrome do intestino irritável ou alterações no apetite. Os distúrbios do sono são outro indicador crucial de trauma não resolvido. Insônia, pesadelos recorrentes, sono fragmentado ou acordar frequentemente durante a madrugada podem sinalizar que nossa psique está tentando processar material reprimido durante o período de descanso. Jung sempre observou que sonhos perturbadores muitas vezes carregam mensagens importantes sobre aspectos de nós mesmos que precisam de atenção. No aspecto emocional, a ansiedade crônica é talvez o sintoma mais comum de trauma não processado. Esta ansiedade pode se manifestar como preocupações excessivas, sensação constante de que algo ruim vai acontecer, ataques de pânico ou uma inquietação geral que não consegue ser acalmada por estratégias usuais de relaxamento. A depressão também pode ser uma resposta ao trauma, especialmente quando nos sentimos sobrecarregados pela dor e perdemos a conexão com nossa vitalidade natural. A irritabilidade e raiva desproporcional são sinais de que nosso sistema nervoso está em estado de alerta constante. Quando reagimos de forma exagerada a situações cotidianas, explodimos por motivos aparentemente pequenos, ou sentimos uma raiva que parece não ter relação com o momento presente. Pode ser que traumas antigos estejam sendo reativados por gatilhos sutis no ambiente. Os padrões comportamentais também revelam muito sobre nosso estado emocional interno. A evitação é um dos mais comuns. Evitar certas pessoas, lugares, situações ou até mesmo emoções que nos lembram, mesmo inconscientemente, de experiências dolorosas. Esta evitação pode limitar significativamente nossa vida, impedindo-nos de aproveitar oportunidades ou desenvolver relacionamentos significativos. Relacionamentos disfuncionais são outro sinal importante de trauma não resolvido. Quando nos encontramos repetindo os mesmos padrões destrutivos em diferentes relacionamentos, atraindo pessoas que nos machucam ou sendo incapazes de manter intimidade emocional saudável, geralmente há feridas profundas influenciando nossas escolhas e comportamentos. A desconexão de nós mesmos é talvez o sintoma mais sutil, mas também um dos mais importantes. Quando perdemos contato com nossos sentimentos genuínos, não sabemos mais o que realmente queremos ou precisamos, ou sentimos como se estivéssemos vivendo no piloto automático, pode ser que estejamos dissociados de partes importantes de nossa experiência interna. Sintomas de hipervigilância incluem sobressaltar-se facilmente com ruídos súbitos, estar constantemente escaneando o ambiente em busca de perigos potenciais, ou sentir-se sempre ligado e incapaz de relaxar verdadeiramente. Este estado de alerta constante é extremamente desgastante para o sistema nervoso e pode levar à exaustão crônica. Problemas de concentração e memória também podem indicar trauma não processado. Quando nossa mente está constantemente lidando com material emocional não resolvido, temos menos recursos disponíveis para tarefas cognitivas cotidianas.
Isso pode se manifestar como dificuldade para focar no trabalho, esquecimentos frequentes ou sensação de névoa mental. O mais importante é compreender que ter estes sintomas não é sinal de fraqueza ou inadequação pessoal. São respostas naturais de um sistema que está tentando lidar com experiências que foram muito intensas para serem processadas completamente no momento em que ocorreram. Reconhecer estes sinais é o primeiro passo corajoso em direção à cura e à recuperação de nossa vitalidade natural. Fazemos uma pausa aqui para algo muito importante que precisa ser dito. Recebemos muitos comentários e mensagens de pessoas que se identificam profundamente com o conteúdo que compartilhamos. É reconfortante saber que nossos vídeos servem como apoio e fonte de compreensão para tantas pessoas que estão passando por momentos difíceis de suas vidas. No entanto, queremos enfatizar algo fundamental. Ouvir e compreender é apenas o primeiro passo. A verdadeira transformação acontece quando saímos da zona de consumo passivo de informação e começamos a colocar insights em prática. Conhecimento sem ação permanece apenas como potencial não realizado. Sabemos que dar o primeiro passo pode ser assustador. É muito mais confortável ficar na posição de espectador, absorvendo o conteúdo que nos faz sentir compreendidos, do que realmente enfrentar o trabalho interno que a cura exige. Mas a vida está esperando do outro lado do seu medo e da sua zona de conforto. Para apoiar quem está pronto para transformar compreensão em ação prática, desenvolvemos o e-book Como Transformar Dor Emocional em Força. Este material contém exercícios práticos, reflexões direcionadas e um plano estruturado que vai te acompanhar nessa caminhada de transformação pessoal. O link está disponível no primeiro comentário fixado deste vídeo. Agora vamos continuar explorando as 4 etapas fundamentais da cura de traumas, começando pela primeira e talvez mais desafiadora de todas: o reconhecimento e a aceitação. A primeira etapa do processo de cura de traumas exige uma coragem extraordinária, a coragem de olhar diretamente para nossas feridas, sem desviar o olhar, sem minimizar, sem buscar imediatamente uma solução ou escape. O reconhecimento genuíno de nosso sofrimento é um ato de profunda honestidade consigo mesmo que muitas pessoas evitam por anos ou até décadas. Jung sempre enfatizou que não podemos curar aquilo que não reconhecemos conscientemente. Enquanto mantivermos nossas feridas na sombra, negando sua existência ou impacto, elas continuarão exercendo influência sobre nossa vida de formas inconscientes e muitas vezes destrutivas. O reconhecimento é como acender uma luz em um porão escuro. Inicialmente pode ser desconfortável, mas é essencial para começarmos a navegar pelo espaço. O processo de reconhecimento envolve permitir que sentimentos há muito tempo reprimidos venham à superfície. Pode ser uma tristeza profunda que nunca foi completamente sentida, raiva que foi considerada inadequada ou perigosa, medo que foi mascarado por bravatas, ou mesmo alegria que foi suprimida por sentimentos de culpa ou inadequação. Cada emoção que emerge carrega informações valiosas sobre nossa experiência autêntica. É fundamental compreender a diferença entre reconhecimento e autocomiseração. O reconhecimento genuíno é limpo, claro e autocompassivo. Não busca culpados, nem se perde em narrativas dramáticas sobre nossa condição de vítima. É simplesmente o ato de dizer: sim, isso aconteceu comigo e isso me afetou profundamente. Esta honestidade radical consigo mesmo é o primeiro passo para qualquer transformação genuína. A aceitação que acompanha o reconhecimento não significa resignação passiva ou conformidade com o sofrimento. Significa parar de lutar contra a realidade do que já aconteceu e começar a trabalhar com ela de forma construtiva. Jung percebia que nossa resistência ao que já ocorreu é frequentemente mais dolorosa que o próprio evento traumático original. Muitas pessoas confundem aceitação com aprovação, mas são coisas completamente diferentes. Podemos aceitar que algo doloroso aconteceu em nossa vida sem aprovar ou concordar com isso.
A aceitação é simplesmente o reconhecimento de que aquela experiência faz parte de nossa história pessoal e que tentar negá-la só aumenta nosso sofrimento. O processo de reconhecimento frequentemente traz à tona uma avalanche de sensações físicas que foram reprimidas junto com as emoções. Podem surgir tremores, choro intenso, sensações de aperto no peito, dificuldade para respirar ou ondas de calor pelo corpo. Estas são respostas naturais de um sistema nervoso que finalmente tem permissão para processar experiências que foram congeladas no tempo. Um aspecto crucial desta primeira etapa é desenvolver autocompaixão. Muitas pessoas que carregam traumas desenvolveram uma voz interior extremamente crítica que as culpa pelo que aconteceu, minimiza seu sofrimento ou as pressiona para superar rapidamente suas dificuldades. A cura genuína exige que tratemos a nós mesmos com a mesma gentileza que oferecemos a um amigo querido em sofrimento. Jung sempre observou que nossos sintomas e sofrimentos carregam uma sabedoria profunda sobre o que precisa ser curado em nossa psique. Em vez de ver nossos problemas como defeitos que precisam ser eliminados rapidamente, podemos começar a percebê-los como mensageiros que estão tentando nos comunicar algo importante sobre nossa natureza mais profunda e sobre o que nossa alma está pedindo. A primeira etapa também envolve reconhecer padrões e conexões que antes eram inconscientes. Começamos a perceber como certas situações nos ativam, quais tipos de pessoas ou ambientes nos fazem regredir a estados emocionais antigos e como nossa história pessoal influencia nossas reações presentes. Esta consciência crescente é em si mesma curativa, pois nos tira do piloto automático e nos devolve escolha sobre nossas respostas. A segunda etapa do processo de cura move-se do reconhecimento emocional para a compreensão mais profunda de como nossas experiências traumáticas se entrelaçaram com nossa identidade, crenças e padrões de vida. Este é um processo investigativo que requer tanto coragem intelectual quanto emocional, pois envolve questionar narrativas sobre nós mesmos que podem ter durado décadas. Jung sempre enfatizou que a compreensão genuína não é apenas um exercício intelectual, mas uma integração entre coração e mente que transforma nossa relação com nossa própria história. Quando começamos a entender não apenas o que aconteceu, mas como e por que isso nos afetou de maneiras específicas, ganhamos poder sobre nossa própria narrativa pessoal. O processo de compreensão envolve fazer conexões entre experiências passadas e padrões presentes. Por exemplo, uma pessoa pode começar a perceber como uma experiência de abandono na infância influencia sua dificuldade atual para confiar em relacionamentos íntimos, ou como a crítica constante de figuras de autoridade criou uma voz interior implacavelmente autocrítica que sabota suas tentativas de crescimento pessoal e profissional. Esta etapa frequentemente revela como desenvolvemos estratégias de sobrevivência que, embora tenham sido adaptativas no passado, agora se tornaram limitantes. Uma criança que aprendeu a ser invisível para evitar conflitos familiares pode ter se tornado um adulto que luta para expressar suas necessidades e opiniões. Reconhecer estes padrões com compaixão é essencial para poder escolher conscientemente novas formas de ser e agir. A ressignificação é talvez o aspecto mais poderoso desta segunda etapa. Envolve encontrar novos significados para nossas experiências dolorosas que nos empoderem em vez de nos vitimizarem. Isso não significa minimizar a dor ou encontrar lições positivas forçadas, mas sim descobrir como nossas experiências mais difíceis podem se tornar fontes de sabedoria, compaixão e força interior. Jung compreendia que todo sofrimento carrega em si mesmo sementes de transformação e crescimento. Quando conseguimos perceber como nossas feridas nos tornaram mais empáticos, resilientes ou capazes de ajudar outros que passam por situações similares, começamos a transformar nossa identidade de vítima para sobrevivente e, eventualmente, para alguém que cresceu através da adversidade. O processo de ressignificação não acontece instantaneamente nem através de pensamento positivo superficial. É um trabalho profundo,
que envolve honrar completamente nossa dor, enquanto gradualmente expandimos nossa perspectiva para incluir possibilidades de significado, propósito e crescimento pessoal que podem emergir de nossas experiências mais difíceis. Uma parte crucial desta etapa é desenvolver uma narrativa coerente sobre nossa própria vida, uma história que integra tanto nossos momentos mais sombrios quanto nossos triunfos, que reconhece nossa vulnerabilidade humana sem nos reduzir a ela. Jung sempre observou que precisamos nos tornar os autores conscientes de nossa própria história, em vez de permanecer personagens inconscientes em narrativas que outros escreveram para nós. A compreensão também envolve reconhecer a diferença entre responsabilidade e culpa. Embora não sejamos responsáveis pelo que nos aconteceu, somos responsáveis por como escolhemos responder a essas experiências no presente. Esta distinção é libertadora, porque nos remove do papel de vítima impotente, sem nos sobrecarregar com culpa inadequada, pelo que não podemos controlar. Frequentemente, esta etapa revela como nossas feridas mais profundas estão conectadas a dons e sensibilidades únicos. A pessoa que desenvolveu hipervigilância devido a trauma pode descobrir que possui habilidades excepcionais de intuição e percepção. Alguém que passou por perda precoce pode ter desenvolvido uma capacidade profunda de compaixão e presença para outros em luto. Esta perspectiva não romantiza o trauma, mas reconhece a incrível capacidade humana de transformar feridas em dons. A terceira etapa representa o coração do processo de cura, onde a compreensão intelectual se encontra com a liberação emocional profunda. É aqui que o trabalho se torna mais intenso e transformador, pois envolve permitir que emoções há muito tempo reprimidas sejam finalmente sentidas, expressas e integradas em nossa experiência consciente. Jung sempre enfatizou que a cura não acontece apenas na mente, mas precisa incluir todo o nosso ser, emocional, físico e espiritual. As emoções que foram congeladas no momento do trauma precisam ser descongeladas e permitidas a fluir novamente. Este processo pode ser intenso, mas é essencial para recuperar nossa vitalidade e capacidade plena de sentir. O corpo desempenha um papel crucial nesta etapa, pois é onde muitas memórias traumáticas ficam armazenadas. Tensões musculares crônicas, padrões respiratórios restritivos, postura defensiva. Todos esses são formas pelas quais nosso corpo lembra e continua reagindo a experiências passadas. A cura genuína precisa incluir técnicas que permitam ao corpo liberar estas memórias armazenadas. Técnicas como escrita terapêutica podem ser extremamente poderosas nesta fase. Quando escrevemos sobre nossas experiências sem censura, permitindo que pensamentos e sentimentos fluam livremente no papel, frequentemente acessamos material que estava além do alcance da consciência ordinária. Jung sempre valorizou a escrita como forma de diálogo com as camadas mais profundas da psique. A expressão criativa em suas várias formas, pintura, dança, música, escultura, pode ser especialmente eficaz para processar traumas que estão além das palavras. Muitas experiências traumáticas acontecem em momentos de nossa vida onde ainda não tínhamos vocabulário emocional adequado para compreendê-las. A arte nos permite expressar e integrar essas experiências através de linguagens não verbais. O trabalho com sonhos, tão valorizado por Jung, pode ser particularmente revelador nesta etapa. Nossos sonhos frequentemente processam material traumático de formas simbólicas, oferecendo insights e possibilidades de cura que nossa mente consciente ainda não consegue acessar. Prestar atenção aos símbolos, imagens e narrativas que emergem durante o sono pode fornecer direções importantes para o processo de cura. A respiração consciente é uma ferramenta fundamental para esta etapa. Quando estamos em estados traumáticos, nossa respiração se torna restrita e superficial. Aprender a respirar profundamente novamente não apenas acalma o sistema nervoso, mas também permite que emoções reprimidas tenham espaço para se mover através de nosso sistema de forma natural. É importante compreender
que o processamento emocional não é linear nem previsível. Pode envolver períodos de intensa liberação emocional, alternados com momentos de calma e integração. Algumas pessoas experimentam ondas de tristeza, raiva ou medo que parecem vir do nada, enquanto outras podem sentir uma abertura gradual e suave de sentimentos há muito tempo adormecidos. A integração também envolve aprender a tolerar a intensidade emocional sem ser completamente dominado por ela. Jung observava que precisamos desenvolver um ego forte, não no sentido de rigidez ou controle, mas no sentido de capacidade de permanecer conscientes e centrados mesmo quando emoções poderosas se movem através de nós. Esta é uma habilidade que se desenvolve com prática e paciência. Um aspecto crucial desta etapa é aprender a distinguir entre sentir emoções e ser definido por elas. Quando dizemos estou triste em vez de sinto tristeza, nos identificamos completamente com o estado emocional. A cura envolve desenvolver a capacidade de observar nossos sentimentos com compaixão, reconhecendo-os como experiências temporárias que se movem através de nós, não como nossa identidade fundamental. A quarta e última etapa representa o florescimento do processo de cura, o momento em que começamos a construir uma nova identidade e forma de viver baseada não na negação de nossas feridas, mas na integração sábia de tudo o que vivemos. Esta fase é sobre crescimento pós-traumático, um conceito que reconhece que podemos não apenas nos recuperar de experiências difíceis, mas emergir delas mais fortes, sábios e compassivos do que éramos antes. Jung sempre acreditou no potencial transformador do sofrimento humano quando abordado com coragem e consciência. Nesta etapa, descobrimos que nossas experiências mais dolorosas podem se tornar nossas maiores fontes de sabedoria, propósito e conexão autêntica com outros seres humanos. Não porque o sofrimento em si seja bom, mas porque nossa capacidade de crescer através dele revela a extraordinária resiliência e criatividade da psique humana. O processo de reconstrução não significa voltar a ser quem éramos antes do trauma, mas sim nos tornarmos uma versão mais integrada e madura de nós mesmos. É como se o trauma tivesse quebrado nossa estrutura psicológica anterior, e agora temos a oportunidade de reconstruí-la de forma mais sólida, flexível e autêntica. Este processo requer paciência, pois construir uma nova identidade leva tempo. Uma das transformações mais significativas nesta etapa é o desenvolvimento de autocompaixão genuína. Pessoas que passaram por processo de cura profunda frequentemente desenvolvem uma capacidade extraordinária de tratar a si mesmas com gentileza, compreensão e paciência. Esta autocompaixão se torna a base sólida sobre a qual constroem sua nova vida e relacionamentos. A reconstrução também envolve desenvolver novos recursos internos e habilidades de enfrentamento. Aprendemos a reconhecer precocemente sinais de estresse, a regular nossas emoções de forma saudável, a estabelecer limites apropriados e a buscar apoio quando necessário. Estas habilidades não apenas nos protegem de futuros traumas, mas nos permitem viver com maior equilíbrio e bem-estar geral. Um aspecto profundo desta fase é a transformação de feridas pessoais em dons para o mundo. Muitas pessoas descobrem que suas experiências mais difíceis as tornam capazes de ajudar, compreender e apoiar outros que passam por situações similares. A dor pessoal se transforma em compaixão universal, criando um senso de propósito e significado que transcende o sofrimento individual. Jung concebia este processo como individuação, o desenvolvimento de nossa personalidade única e autêntica através da integração consciente de todos os aspectos de nós mesmos, incluindo aqueles que foram feridos ou rejeitados. A pessoa individuada não é alguém que nunca sofreu, mas alguém que transformou conscientemente seu sofrimento em sabedoria e autenticidade. A reconstrução frequentemente envolve uma reavaliação completa de nossos valores, prioridades e relacionamentos. Experiências traumáticas têm uma forma de nos mostrar o que realmente importa na vida.
levando muitas pessoas a fazer mudanças significativas em suas carreiras, relacionamentos e estilo de vida para alinhar sua vida externa com suas verdades internas mais profundas. Nesta etapa, desenvolvemos uma nova relação com a vulnerabilidade. Em vez de vê-la como fraqueza a ser escondida, começamos a reconhecê-la como fonte de força, conexão autêntica e coragem. Jung sempre observou que nossa maior força frequentemente emerge de nossa capacidade de abraçar e integrar nossa vulnerabilidade humana. O crescimento pós-traumático também inclui uma expansão de nossa capacidade de alegria, gratidão e apreciação pela vida. Pessoas que passaram por processos profundos de cura frequentemente relatam uma intensificação de sua capacidade de sentir prazer nas coisas simples, uma gratidão mais profunda pela vida e relacionamentos e uma presença mais intensa no momento atual. Mesmo com a melhor das intenções e um compromisso sincero com a cura, existem obstáculos previsíveis que aparecem no caminho de quase toda pessoa que embarca nesta jornada. Reconhecer estes desafios com antecedência pode nos preparar melhor para navegá-los com paciência e autocompaixão, em vez de nos deixarmos desencorajar quando eles inevitavelmente surgirem. A resistência interna é talvez o obstáculo mais universal e complexo. Parte de nós, genuinamente, deseja cura e crescimento, mas outra parte tem medo das mudanças que virão com a transformação. Jung sempre observou que nossa psique possui uma tendência natural, tanto para o crescimento quanto para a manutenção do status quo familiar, criando um conflito interno que pode ser confuso e frustrante. Esta resistência frequentemente se manifesta como autossabotagem sutil. Começamos um processo terapêutico e depois encontramos desculpas para parar. Iniciamos práticas de autocuidado e depois, gradualmente, as abandonamos ou sabotamos relacionamentos ou oportunidades justamente quando eles começam a nos oferecer a cura que dizemos desejar. Reconhecer estes padrões sem julgamento é essencial para trabalhar com eles de forma construtiva. O medo de reviver a dor é outro obstáculo significativo. Muitas pessoas desenvolveram elaborados sistemas de defesa psicológica para evitar sentir novamente emoções associadas a experiências traumáticas. A ideia de abrir conscientemente essas feridas pode parecer intolerável, levando a uma evitação que mantém o trauma congelado e sem possibilidade de resolução. Pressões familiares e sociais podem criar obstáculos enormes, especialmente quando nosso crescimento pessoal ameaça sistemas disfuncionais dos quais fazemos parte. Famílias que funcionam através de segredos, negação ou papéis rígidos podem resistir fortemente quando um membro decide buscar cura genuína. Amigos e parceiros podem se sentir ameaçados por nossas mudanças positivas, especialmente se elas destacam problemas em suas próprias vidas. Expectativas irreais sobre o tempo e a natureza do processo de cura criam frustração desnecessária. Vivemos em uma cultura que valoriza resultados rápidos e soluções simples, mas a cura psicológica profunda é um processo orgânico que não pode ser apressado. Esperar uma transformação linear e rápida pode levar ao desânimo quando o progresso parece lento ou quando enfrentamos retrocessos temporários. O perfeccionismo e a autocrítica excessiva podem transformar a jornada de cura em mais uma arena para a autorrecriminação e inadequação. Algumas pessoas abordam seu crescimento pessoal da mesma forma crítica e impaciente que abordam outros aspectos de suas vidas, criando pressão adicional que, na verdade, impede o processo de cura natural. Recaídas e momentos de retrocesso são absolutamente normais no processo de cura, mas podem ser interpretados erroneamente como falhas ou sinais de que nada está funcionando. Jung sempre enfatizou que o crescimento psicológico não é linear. Envolve avanços e recuos, momentos de clareza alternados com períodos de confusão, progressos seguidos por consolidação. A falta de apoio adequado pode tornar o processo muito mais difícil do que precisa ser. Tentar curar traumas complexos completamente sozinho é como tentar realizar uma cirurgia em si mesmo. Teoricamente possível, mas desnecessariamente arriscado e ineficiente.
Todos precisamos de testemunhas compassivas para nossa jornada, sejam terapeutas profissionais, grupos de apoio ou amigos verdadeiramente empáticos. Questões financeiras podem criar obstáculos práticos significativos, especialmente quando terapia de qualidade é cara e não está acessível através do sistema público de saúde. Este é um problema sistêmico real, que pode forçar pessoas a buscar alternativas criativas, como grupos de apoio, livros de autoajuda, terapia online mais acessível, ou práticas de cura que podem ser desenvolvidas independentemente. A impaciência com o ritmo natural do processo pode levar pessoas a buscar soluções rápidas que prometem cura instantânea, mas que, na verdade, podem retraumatizar ou criar mais problemas. Jung sempre alertou contra a tentação de pular etapas essenciais do desenvolvimento psicológico na busca por alívio rápido do sofrimento. Se você chegou até aqui neste vídeo, é porque realmente se identifica com tudo o que foi dito. Isso mostra que você não está apenas consumindo conteúdo passivamente, mas está genuinamente buscando compreensão e crescimento pessoal. Este nível de comprometimento com seu próprio desenvolvimento já é um sinal muito positivo. Sabemos que muitas pessoas assistem conteúdos sobre crescimento pessoal e desenvolvimento emocional, mas poucos realmente dão o próximo passo prático. A diferença entre quem apenas consome informação e quem realmente transforma sua vida está na aplicação consistente de conhecimento em ações concretas. Se você está buscando passos práticos para sair da teoria e entrar na transformação real, desenvolvemos especificamente para isso o e-book Como Transformar Dor Emocional em Força. Este material vai muito além da compreensão teórica, oferecendo exercícios estruturados e um plano de ação que você pode implementar imediatamente. O link está disponível no primeiro comentário fixado deste vídeo. É o seu próximo passo prático nesta jornada de cura e crescimento pessoal. Agora, vamos continuar explorando os aspectos finais do processo de cura de traumas. Embora muitas pessoas possam fazer progresso significativo em sua jornada de cura através de autoconhecimento, práticas pessoais e apoio de pessoas próximas, existem situações em que o acompanhamento profissional não é apenas recomendável, mas essencial para garantir um processo seguro e eficaz. Reconhecer quando chegamos aos limites de nossa capacidade de autorregulação é um sinal de maturidade emocional, não de fraqueza. Sinais de que o trauma está interferindo significativamente no funcionamento básico da vida cotidiana indicam claramente a necessidade de apoio profissional. Isso inclui incapacidade persistente de trabalhar ou estudar, isolamento social extremo, pensamentos recorrentes de autolesão ou suicídio, uso de substâncias como forma de lidar com a dor emocional ou sintomas físicos severos que não respondem a cuidados médicos convencionais. Quando os sintomas traumáticos persistem ou se intensificam apesar dos esforços sinceros de autocuidado e crescimento pessoal, isso pode indicar que o trauma é muito complexo para ser processado sem apoio especializado. Jung sempre reconheceu que alguns aspectos da psique humana são tão profundos e complexos que requerem a presença de outra pessoa treinada para navegar com segurança. Traumas que ocorreram muito cedo na vida, especialmente nos primeiros anos de desenvolvimento, frequentemente requerem abordagens terapêuticas especializadas. Estes traumas podem afetar a formação básica do sistema nervoso e da capacidade de regulação emocional de formas que são difíceis de abordar sozinho. A presença de um terapeuta qualificado pode fornecer a regulação externa necessária para que o sistema nervoso aprenda novos padrões mais saudáveis. Existem várias abordagens terapêuticas eficazes para trauma, cada uma com suas próprias fortalezas e adequação para diferentes tipos de pessoas e situações. Terapias somaticamente orientadas focam na liberação de trauma armazenado no corpo através de técnicas que integram consciência corporal com processamento emocional. EMDR, dessensibilização e reprocessamento por movimentos oculares, tem se mostrado particularmente eficaz
para traumas específicos e memórias intrusivas. Abordagens psicodinâmicas, influenciadas pelo trabalho de Jung e outros, focam na compreensão profunda de como experiências passadas moldam padrões presentes, trabalhando com sonhos, símbolos e aspectos inconscientes da personalidade. Terapia cognitivo-comportamental pode ser útil para desenvolver habilidades práticas de regulação emocional e modificar padrões de pensamento que mantêm ciclos traumáticos. Escolher o terapeuta adequado é crucial para o sucesso do tratamento. Além da qualificação técnica e experiência específica com trauma, é essencial encontrar alguém com quem você se sinta seguro, compreendido e genuinamente apoiado. A relação terapêutica em si é um fator de cura fundamental. Jung sempre enfatizou que a qualidade da conexão humana entre terapeuta e cliente é tão importante quanto as técnicas utilizadas. É importante ter expectativas realistas sobre o processo terapêutico. Terapia eficaz para trauma não é sobre se sentir melhor rapidamente, mas sobre desenvolver maior capacidade de estar consigo mesmo, incluindo partes difíceis, de forma compassiva e integrada. O progresso pode incluir períodos de intensificação emocional antes da melhora. Isso é normal e esperado. Fatores práticos como localização, horários disponíveis, custos e modalidade, presencial ou online, também precisam ser considerados. Muitas pessoas encontram terapia online igualmente eficaz à presencial para trabalho com trauma, especialmente quando questões de mobilidade, localização geográfica ou agenda tornam o atendimento presencial difícil. A decisão de buscar ajuda profissional não significa que você falhou em cuidar de si mesmo ou que é fraco demais para lidar com seus problemas sozinho. Jung sempre via a busca por ajuda como um ato de coragem e autorresponsabilidade. Reconhecer nossos limites e buscar os recursos necessários para superá-los é uma demonstração de maturidade emocional e amor próprio. A cura de traumas não é um destino final que alcançamos e depois mantemos automaticamente, mas sim um processo dinâmico que requer atenção, cuidado e manutenção contínuos. Assim como nossa saúde física exige hábitos regulares de exercício, alimentação adequada e descanso, nossa saúde emocional também precisa de práticas consistentes que nutram nossa resiliência e bem-estar psicológico. Desenvolver uma rotina sólida de autocuidado é fundamental para manter os ganhos obtidos no processo de cura. Isso não significa apenas atividades relaxantes como banhos ou massagens, embora estas possam ser parte do autocuidado, mas sim um conjunto abrangente de práticas que nutrem todos os aspectos de nosso bem-estar, físico, emocional, mental e espiritual. A prática regular de mindfulness ou meditação pode ser especialmente valiosa para pessoas que passaram por traumas. Estas práticas nos ajudam a desenvolver uma relação mais consciente e compassiva com nossos pensamentos e emoções, permitindo-nos reconhecer precocemente sinais de estresse ou reativação traumática antes que se tornem avassaladores. Estabelecer limites saudáveis torna-se crucial para prevenir retraumatização. Isso inclui limites com pessoas que são consistentemente tóxicas ou abusivas, limites com situações que sabemos serem gatilhos desnecessários, e até mesmo limites internos sobre quanto tempo e energia gastamos ruminando sobre problemas ou preocupações que estão fora de nosso controle. Jung sempre enfatizou a importância de continuar o trabalho de individuação, o processo de se tornar quem realmente somos ao longo de toda a vida. Isto significa permanecer curioso sobre nós mesmos, continuar explorando aspectos não desenvolvidos de nossa personalidade e manter abertura para crescimento e mudança mesmo após grandes transformações. Construir e manter uma rede de apoio sólida é essencial para a sustentabilidade a longo prazo. Isso pode incluir amigos verdadeiramente empáticos, que compreendem nossa jornada, grupos de apoio de pessoas com experiências similares, mentores que admiramos e profissionais de saúde mental que podemos acessar quando necessário. Nenhum de nós é uma ilha,
E tentar manter saúde emocional completamente sozinho é desnecessariamente difícil. Aprender a reconhecer precocemente nossos sinais pessoais de estresse e desequilíbrio nos permite intervir antes que pequenos problemas se tornem crises maiores. Cada pessoa tem indicadores únicos, mudanças no sono, alterações no apetite, irritabilidade crescente, isolamento social ou sintomas físicos específicos. Conhecer nossos próprios padrões nos dá poder para agir proativamente. Manter práticas criativas e expressivas pode ser particularmente importante para pessoas que curaram traumas através dessas modalidades. Continuar escrevendo, pintando, dançando, fazendo música ou qualquer forma de expressão que foi curativa durante o processo de recuperação ajuda a manter canais saudáveis para o processamento emocional contínuo. É importante reconhecer que crescimento pessoal é um processo contínuo, não um projeto com data de conclusão. Jung via a individuação como o trabalho de uma vida inteira. Sempre há novos aspectos de nós mesmos para descobrir, integrar e desenvolver. Esta perspectiva pode ser tanto desafiadora quanto libertadora, removendo a pressão de estar curado completamente. Desenvolver uma filosofia pessoal de vida ou conexão espiritual que dê sentido a nossas experiências pode fornecer uma base estável durante períodos difíceis. Isso não precisa ser religioso no sentido tradicional, mas alguma forma de conexão com algo maior que nós mesmos, seja natureza, comunidade, arte, serviço aos outros ou busca por verdade e crescimento. A prevenção de retraumatização também envolve educar-se continuamente sobre saúde mental, padrões relacionais saudáveis e sinais de alerta de situações potencialmente prejudiciais. Quanto mais compreendemos sobre como nossa mente funciona e como traumas se desenvolvem, melhor equipados estamos para fazer escolhas que protejam e nutram nosso bem-estar. Uma das coisas mais poderosas que podemos compreender sobre trauma e cura é que transformação genuína não apenas é possível, mas acontece regularmente. Ao redor do mundo, milhões de pessoas que enfrentaram experiências devastadoras conseguiram não apenas se recuperar, mas emergir mais fortes, sábias e compassivas do que eram antes de seus desafios. A história humana está repleta de exemplos de pessoas que transformaram suas maiores tragédias em suas maiores fontes de propósito e contribuição ao mundo. Não porque o sofrimento seja necessário para o crescimento, mas porque a capacidade humana de encontrar significado e crescer através da adversidade é uma das características mais extraordinárias de nossa espécie. Jung sempre observou que nossos piores momentos frequentemente carregam as sementes de nossos maiores avanços. Pessoas que passaram por perdas devastadoras desenvolvem uma capacidade profunda de estar presente com outros em luto. Sobreviventes de abuso frequentemente se tornam defensores poderosos de outros em situações similares. Aqueles que lutaram contra vícios desenvolvem uma compreensão única de como apoiar outros em recuperação. O conceito de crescimento pós-traumático não é apenas teoria psicológica, mas uma realidade documentada em pesquisas extensivas. Estudos mostram consistentemente que pessoas que enfrentam adversidades significativas e trabalham conscientemente para processá-las e crescer através delas, frequentemente relatam níveis mais altos de satisfação de vida, relações mais profundas, maior apreciação pela vida e um senso mais claro de propósito do que tinham antes de suas experiências difíceis. Uma das transformações mais comuns relatadas por pessoas que curaram traumas é o desenvolvimento de uma empatia e compaixão extraordinárias. Quando passamos por sofrimento genuíno e encontramos um caminho através dele, desenvolvemos uma capacidade única de reconhecer e apoiar outros em suas lutas. Nossa dor pessoal se transforma em um dom que podemos oferecer ao mundo. Muitas pessoas descobrem que suas experiências traumáticas as direcionaram para carreiras ou formas de serviço que se alinham profundamente com seus valores e propósito de vida. Terapeutas que curaram seus próprios traumas
trazem uma qualidade única de presença e compreensão ao seu trabalho. Artistas transformam sua dor em obras que tocam e curam outros. Ativistas canalizam sua experiência de injustiça em luta por mudanças sistêmicas. A jornada de cura frequentemente revela recursos internos que nem sabíamos que possuíamos. Pessoas descobrem reservas de coragem que nunca imaginaram ter, desenvolvem capacidades de perdão que antes pareciam impossíveis, ou encontram uma fonte de força interior que independe de circunstâncias externas. Jung via isso como o processo de descobrir nosso self mais profundo, nossa essência que permanece intocada mesmo pelas experiências mais difíceis. É importante enfatizar que crescimento pós-traumático não significa que o sofrimento foi bom ou necessário, nem que devemos estar gratos por experiências dolorosas. Significa simplesmente que os seres humanos possuem uma capacidade extraordinária de transformar até mesmo as piores experiências em fontes de sabedoria, força e contribuição positiva ao mundo. A transformação também frequentemente inclui uma mudança fundamental na relação com a própria vida. Pessoas que passaram por processos profundos de cura relatam uma apreciação intensificada por momentos simples, relacionamentos genuínos, beleza natural e a preciosa fragilidade da existência humana. Experiências que antes eram tomadas como garantidas se tornam fonte de gratidão profunda. Outro aspecto comum é o desenvolvimento de uma espiritualidade mais profunda, não necessariamente religiosa, mas uma conexão com algo maior que transcende as preocupações ego. Isso pode se manifestar como conexão com a natureza, com a humanidade como um todo, com a criatividade, ou com princípios universais como amor, verdade e justiça. A própria jornada de cura se torna uma fonte de esperança para outros. Quando compartilhamos nossa história de transformação, não os detalhes gráficos de nosso sofrimento, mas o processo de como encontramos um caminho através da escuridão, oferecemos um presente inestimável para pessoas que ainda estão lutando. Nossa existência se torna prova viva de que cura é possível, crescimento é real e que nenhuma situação, por mais desesperadora que pareça, é permanente. Chegamos ao final desta jornada através das 4 etapas fundamentais da cura de traumas, uma exploração que esperamos tenha iluminado não apenas o caminho teórico da recuperação, mas também despertado em você a esperança genuína de que transformação profunda é não apenas possível, mas acessível a qualquer pessoa disposta a embarcar nesta jornada com coragem e compaixão por si mesma. As 4 etapas que exploramos, reconhecimento e aceitação, compreensão e ressignificação, integração e processamento emocional e reconstrução e crescimento pós-traumático, não são fórmulas rígidas a serem seguidas linearmente, mas sim aspectos interconectados de um processo orgânico de cura, que se desdobra de forma única para cada pessoa. Jung sempre compreendia que a psique humana possui uma sabedoria inata que busca constantemente a totalidade e a cura. Mesmo quando nos sentimos completamente perdidos ou quebrados, existe algo em nossa natureza mais profunda que continua trabalhando em nossa direção para a integração e o crescimento. Nossa tarefa não é forçar este processo, mas sim aprender a cooperar com ele com paciência, coragem e autocompaixão. É fundamental lembrar que cura não significa esquecer o que aconteceu ou voltar a ser exatamente quem éramos antes de nossas experiências difíceis. Cura significa desenvolver uma nova relação com nossa história pessoal, uma relação na qual nossa dor se torna fonte de sabedoria, nossa vulnerabilidade se torna fonte de força e nossas feridas se tornam portais para uma compaixão mais profunda por nós mesmos e pelos outros. O processo de cura também nos ensina que somos muito mais resilientes e capazes do que frequentemente acreditamos. Cada pessoa que embarca conscientemente nesta jornada descobre recursos internos que nem sabia que possuía, desenvolvendo capacidades que pareciam impossíveis no início do processo. Esta descoberta de nossa própria força interior
é um dos presentes mais preciosos da jornada de cura. Lembre-se de que buscar ajuda quando necessário não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria e autorresponsabilidade. Jung sempre via a jornada de individuação como algo que fazemos em comunidade, não isoladamente. Todos precisamos de testemunhas compassivas para nossa jornada, sejam terapeutas, amigos verdadeiros, grupos de apoio ou comunidades que compreendem nossa busca por crescimento e cura. A transformação que resulta da cura consciente de traumas não beneficia apenas a pessoa que passa pelo processo, mas ripples para fora, tocando todos os relacionamentos e situações em sua vida. Quando uma pessoa cura suas feridas profundas, ela automaticamente se torna uma força de cura no mundo, oferecendo através de sua própria presença transformada a prova viva de que mudança é possível. Cada um de nós tem uma história única, com suas próprias complexidades, desafios e possibilidades. Não existe uma abordagem única que funcione para todos, mas existem princípios universais, como autocompaixão, coragem para enfrentar a verdade, paciência com o processo e abertura para crescimento, que servem como guias confiáveis para qualquer pessoa em busca de cura genuína. A jornada de cura de traumas é simultaneamente uma das mais desafiadoras e uma das mais recompensadoras que um ser humano pode empreender. Exige tudo de nós: coragem, honestidade, paciência, fé, mas em retorno oferece a possibilidade de viver com uma autenticidade, liberdade e plenitude que talvez nunca imaginássemos ser possível. Por fim, lembre-se de que você não está sozinho nesta jornada. Milhões de pessoas ao redor do mundo estão fazendo o mesmo trabalho corajoso de enfrentar suas feridas e buscar crescimento através delas. Fazemos parte de uma comunidade invisível, mas real, de pessoas comprometidas com a cura, o crescimento e a contribuição positiva ao mundo através de nossa própria transformação pessoal. Agora que chegamos ao final deste conteúdo profundo sobre as 4 etapas da cura de traumas, gostaria de convidá-lo a refletir sobre qual dessas etapas mais ressoa com o seu momento atual de vida. Talvez você esteja no início da jornada, ainda lutando para reconhecer e aceitar suas feridas. Ou talvez já tenha avançado para compreender como suas experiências passadas moldaram quem você é hoje, buscando ressignificar sua história pessoal. Deixe nos comentários qual dessas 4 etapas: reconhecimento e aceitação, compreensão e ressignificação, integração e processamento emocional, ou reconstrução e crescimento pós-traumático, mais se alinha com onde você se encontra agora. Compartilhar sua reflexão não apenas ajuda você a processar o conteúdo de forma mais profunda, mas também cria uma comunidade de apoio mútuo onde outras pessoas podem se sentir compreendidas e menos sozinhas em suas próprias jornadas. Se este conteúdo foi útil para você, se trouxe insights importantes ou simplesmente te fez sentir mais esperançoso sobre sua capacidade de cura e crescimento, deixe seu like neste vídeo. Seu like não apenas nos mostra que estamos no caminho certo com o tipo de conteúdo que produzimos, mas também ajuda o algoritmo do YouTube a mostrar este vídeo para outras pessoas que podem estar precisando exatamente desta mensagem de esperança e direcionamento. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder outros conteúdos sobre saúde mental, desenvolvimento pessoal e crescimento emocional que publicamos regularmente. Nossa missão é criar uma comunidade onde pessoas comprometidas com seu crescimento pessoal possam encontrar apoio, compreensão e ferramentas práticas para suas jornadas de transformação. Você faz parte desta comunidade especial de pessoas corajosas que escolheram enfrentar suas feridas e buscar uma vida mais autêntica e plena. Muito obrigado por assistir este vídeo até o final. Sua presença aqui e seu comprometimento em consumir conteúdo de mais de 1 hora sobre um tema tão profundo mostra que você está genuinamente dedicado ao seu crescimento pessoal. Pessoas como você, que têm coragem de enfrentar temas difíceis e buscar compreensão profunda sobre si mesmas, são as que realmente transformam não apenas suas próprias vidas,
mas contribuem para um mundo mais consciente, compassivo e curado. Continue nesta jornada. Você merece toda a cura, crescimento e felicidade que está buscando.